Olá meus irmãos e minhas irmãs, sejam bem-vindos ao canal Jader Moura. Hoje daremos continuidade à disciplina de Ética Cristã e Ministerial do curso médio de Teologia. Se você é novo em nosso canal, aproveite, se inscreva, deixe aí o seu comentário, o seu like, compartilhe também esse vídeo com toda a sua família e com todos os seus amigos. Siga-nos também no Instagram, que eu vou deixar aqui para vocês. E se você deseja se tornar um dos nossos alunos do curso básico, médio ou avançado, entre em contato conosco também, que teremos o prazer de lhe atender, ok? No vídeo anterior nós fizemos uma introdução falando sobre a ética, sobre a moral. Falamos também acerca de alternativas éticas, éticas humanísticas, naturalísticas, éticas religiosas e diversos outros assuntos. Hoje nós iremos dar continuidade falando sobre a necessidade de uma ética que seja cristã. Se você tem um material aí em suas mãos, certo? Do curso médio de teologia, você pode estar acompanhando. Está aqui o nosso livro, nível 2, né? O curso médio de teologia, e você pode estar acompanhando o nosso conteúdo pelo material que você tem em mãos, ok? Então, a partir da página, vamos ver aqui a página, a partir da página 128, você pode estar acompanhando. Se você deseja adquirir esse material, também entre em contato conosco, que nós estaremos lhe enviando, ok? Então vamos lá. A necessidade de uma ética que seja cristã. Falando aqui agora sobre o caráter cristão, né, como característica pessoal. Bem, a Bíblia diz que o caráter cristão ele deve ser formado e desenvolvido nas nossas vidas a partir daquilo que o próprio Cristo nos ensina. Portanto, para que nós desenvolvamos um caráter genuinamente cristão, nós precisamos ter a mente de Cristo. Isso está registrado em 1 Coríntios, capítulo 2, e o versículo 16. O apóstolo Paulo ele é bem enfático ao afirmar que o crente em Cristo Jesus não tem o espírito do mundo, que nós sabemos que é o espírito diabólico, mas que ele tem o Espírito Santo que procede de Deus, que é o Espírito Santo de Deus. E para nós entendermos essa questão sobre a mente de Cristo, nós precisamos entender que existem aqui pelo menos dois vocábulos gregos que vão nos dar uma definição mais clara do que é, né, do que vem a ser a mente de Cristo. Primeiro vocábulo é a palavra nous, ou nous. Está em 1 Coríntios 2,16, que nós já citamos. E aqui trata-se de entendimento, de compreensão, ou seja, o nosso entendimento e a nossa compreensão deve estar pautada segundo a perspectiva de Cristo. Nossa cosmovisão deve se respaldar por aquilo que Cristo pensa, por aquilo que a Bíblia ensina. A outra expressão é noema, está em 2 Coríntios 3,14, capítulo 4, versículo 4, 10, 5, 11, 3 e Filipenses 4, 7. Aqui é uma referência aos nossos sentidos, percepções e intenções que nós temos. Então todos os nossos sentidos, todas as nossas percepções e até mesmo as nossas intenções devem ser moldadas à luz da palavra de Deus, conforme o entendimento e a compreensão do próprio Senhor Jesus Cristo. A Bíblia nos diz, aliás, que o inimigo cegou o entendimento das pessoas, ou seja, cegou a compreensão, cegou os sentidos, cegou as percepções daqueles que são incrédulos, para que eles não conheçam, para que eles não compreendam a palavra de Deus, o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Romanos, no capítulo 12, a partir do versículo de número 2, Paulo diz o seguinte, que nós precisamos ter uma mente transformada. Ele diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, ou pela renovação da vossa mente. Aqui Paulo está dizendo que
O verdadeiro cristão não pode tomar a forma que o mundo tem. Ou seja, quando ele diz não vos conformeis, ele está dizendo não se tornem iguais ao mundo. Iguais em que sentido? Iguais no comportamento, na compreensão, nas intenções, nas percepções, no seu entendimento, no seu modo de viver. Então nós não podemos nos tornar iguais, sequer parecidos com o mundo, porque o mundo jaz no maligno. E o inimigo das nossas almas, o diabo, ele é chamado de o Deus deste século. Então é o inimigo que controla, né, todo esse sistema pecaminoso que está presente no mundo e que tem destruído milhares e milhares de pessoas. Mas o verdadeiro cristão, ele precisa ter a sua mente transformada. Sua mente deve estar sendo moldada à luz da palavra de Deus, conforme a vontade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E para nós termos a mente de Cristo, nós precisamos saber, primeiro, o que Cristo fez, como ele fez e por que ele fez. Então, compreendendo melhor a pessoa de Jesus, entendendo suas obras, seus ensinos, né, e a sua vida como todo, que nós iremos também entender o modo como nós devemos nos comportar em sociedade. Dessa forma, nós precisamos ter, primeiro, a sensibilidade para sentir como Cristo sentiu. Então eu preciso ter a mesma sensibilidade que Jesus teve, a mesma percepção, os mesmos sentimentos que ele teve enquanto ser humano. Segundo, precisamos repetir para nós mesmos os padrões que Cristo deseja que tenhamos. Então, sabendo o que Cristo deseja para nossas vidas, nós precisamos estar sempre nos lembrando, repetindo, né? Trazendo à nossa memória o que Cristo deseja que nós façamos ou o que nós nos tornemos. E número 3, precisamos agir com o próximo de acordo com os padrões aprendidos. Ou seja, o que eu não quero que as pessoas me façam, eu também não devo fazer a elas. E o que eu desejo que elas me façam, eu devo também fazer a elas. Tudo isso de acordo com a palavra, em conformidade com a palavra, de acordo com os ensinos do nosso Senhor Jesus. Mateus capítulo 5, do capítulo 5 ao capítulo 7, nós teremos ali 3 capítulos, né, o 5, o 6 e o 7, falando acerca do Sermão do Monte, certo? E no Sermão do Monte, nós teremos ali várias instruções, né, muitos ensinos que são extremamente práticos. E o Sermão do Monte se torna ali um manancial de instruções para o desenvolvimento de posturas éticas e de um comportamento genuinamente cristão. Então, quer ter a mente de Cristo? Leia o Sermão do Monte e coloque em prática tudo aquilo que ele ensinou. Não só lá, mas em todos os evangelhos, em todas as passagens da palavra de Deus, ok? Vamos falar então sobre os nossos relacionamentos interpessoais. Como é que nós devemos nos comportar em sociedade? Qual deve ser a nossa postura em relação ao nosso próximo? Primeiro, o cristão não deve pensar a respeito de si mesmo além do que convém. Ou seja, eu não posso ter um sentimento de superioridade em relação ao meu irmão. Eu não posso me relacionar com as pessoas me achando melhor do que elas. Mais importante, e infelizmente, muitas pessoas acabam se comportando exatamente dessa maneira. Se acham melhores, se acham mais importantes, se acham mais espirituais, se acham mais inteligentes. Meu irmão, se você tem esse tipo de comportamento e sentimento, você precisa ser mais humilde. Você precisa desenvolver um caráter genuinamente cristão. Você precisa aprender um pouco mais com o Senhor Jesus. Você não pode viver se sentindo ou se relacionar com as pessoas se sentindo superior a elas. Porque Jesus disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então nós precisamos ter uma atitude de humildade. O próximo passo é
que eu devo me relacionar com o próximo sem que haja em mim qualquer sentimento de superioridade, certo? Conforme nós já falamos aqui. Segunda coisa, eu preciso aqui fazer uma diferenciação entre opinião pessoal e opinião alheia. E a Bíblia diz, Romanos 15:1, que os fortes devem respeitar os fracos, com o devido cuidado de não pormos tropeço ou escândalo aos nossos irmãos. Romanos 14:3. Ou seja, o que eu acho, por mais que seja aceitável, nem sempre convém, dependendo da situação. Então nós precisamos respeitar as opiniões alheias. Eu sei que cada um de nós tem a sua opinião, cada um de nós tem a sua cosmovisão, mas nós precisamos aprender a modelar a nossa visão à luz da palavra. E se nós aprendermos a fazer isso, nossa visão de mundo, nossa cosmovisão de um modo geral, vai ser muito semelhante ao dos nossos irmãos. Existem, claro, alguns trechos, né, da palavra que podem ser interpretados de uma forma ou de outra. Existem divergências de pensamento, até mesmo no contexto bíblico e teológico. Mas isso não significa dizer que eu vou me chatear com o meu irmão, que eu vou brigar com o meu irmão, que eu vou forçar o meu irmão a pensar como eu penso. Nós precisamos, acima de tudo, ter respeito, consideração e amor pelos nossos irmãos. Então, quando nós tivermos opiniões diferentes uma das outras, o que deve prevalecer? Qual opinião deve prevalecer? O que deve acontecer? Bem, a Bíblia diz que quando acontecer isso, Colossenses capítulo 3, versículo 15, diz o seguinte: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Então, se eu penso de um jeito, meu irmão pensa do outro, e existem divergências de pensamento entre nós dois, vamos brigar por isso? Não. Vou ficar chateado por isso? Não. A paz deve reinar. A paz de Cristo deve arbitrar em nosso coração. A palavra arbitrar no grego é brabeu, que dá origem à palavra brabo ou bravo, né, no português. Então nós precisamos entender que a paz está acima de tudo. Deve estar acima de toda e qualquer opinião, de todo e qualquer comportamento. Então eu não posso perder a paz com o meu irmão só porque eu penso diferente. Todos nós vamos pensar diferentes uns dos outros. E isso não é negativo, isso é muito bom. Porque através da diferença de pensamento nós aprendemos, nós amadurecemos, nós crescemos, né? Nós vamos desenvolvendo ali diversas qualidades, né, intelectuais, morais e etc. Ok? Muito bem. Quando eu falo também de opinião, eu devo entender o seguinte: eu devo coletar o maior número de informações acerca de um assunto, e depois que eu dominar aquele assunto, eu preciso fazer algumas perguntas. Eu devo passar este conhecimento, essa temática, né, essas informações por alguns crivos. O primeiro crivo é o crivo do segredo. É bom que todos saibam sobre isso. Segundo crivo, o crivo da universalidade. É bom, ou, aliás, todos devem fazer o que eu faço, ou o que eu ensino. E da oração. Posso pedir a bênção de Deus sobre o que eu faço, sobre o que eu digo? Então, o crivo do segredo, o crivo da universalidade e o crivo aqui da oração. Depois disso, né, eu preciso entender que as opiniões divergentes sempre existirão. E que os meus irmãos não são obrigados a pensar ou a agir da mesma forma que eu penso ou que eu ajo. Romanos 14, 5 e 12 diz o seguinte: um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Então existem pessoas que não fazem isso, que não fazem aquilo, já outras pessoas não tem problema, desde que não seja pecado. Mas existem pessoas que são mais tradicionais, né? Tem outras que são mais light em alguns aspectos. Desde que não seja pecado, eu não vejo o porquê de nós não agirmos, né, de modo diferente.
desde que haja respeito, desde que haja paz, desde que haja ali a comunhão entre os irmãos, ok? Então toda opinião, meu querido, deve levar a uma atitude. Se você tem uma opinião, se você tem uma ideia, mas uma ideia e não coloca essa ideia em ação, então a sua ideia vai se tornar uma ideia morta e uma ideia inútil. Então a postura do cristão deve revelar aqui opinião e atitude. Ou seja, eu devo me comportar da mesma forma que eu ensino as pessoas. Então se eu ensino uma coisa e faço outra, tá errado. Tem alguma coisa errada aí. Estou precisando rever os meus conceitos, rever meu comportamento, rever as minhas ideias, opiniões, porque ideia e atitude devem andar lado a lado. Então a minha pregação, o meu ensino e a minha atitude devem ser reflexos da Christonous, ou seja, da mente de Cristo. Eu preciso desenvolver a mente de Cristo na minha vida. Vamos falar então agora sobre o relacionamento com a nossa família. Nós sabemos que a nossa família é um projeto de Deus. Na esfera terrena, a família é a principal instituição de Deus. É uma criação de Deus. Então Deus criou a família através de um relacionamento heterossexual, monogâmico e indissolúvel, ou seja, um relacionamento entre um homem e uma mulher, que seja monogâmico, ou seja, não posso ter mais de uma mulher, minha mulher não pode ter mais de um homem, e que seja indissolúvel, que dure até que a morte nos separe. Esse é o ideal de Deus, esse foi o plano de Deus. Infelizmente, em muitos casos isso não acontece, mas no plano original de Deus, foi assim que ele traçou. E para que eu tenha uma boa relação com a minha família, eu preciso desenvolver aqui algumas atitudes. Quais são elas? Primeiro, respeito. É necessário haver respeito entre os membros da família. E não apenas o respeito negativo de não causar dano, ao membro da família, mas o respeito de reconhecimento, de união, de ajuda. Então, além de não causar dano, eu devo reconhecer o valor da minha família, do meu cônjuge, dos meus irmãos, dos meus filhos, dos meus pais. Eu devo ajudá-los, assim que é necessário, ajuda material, ajuda espiritual, ajuda emocional. Eu preciso estar unido a eles, preciso me unir da melhor forma possível. Eu sei que vai ter divergência também, vai ter briga, vai ter discussão muitas vezes, mas a união deve prevalecer sempre, ok? Preciso também dar a atenção. Então a segunda atitude é atenção. Essa atenção deve ser uma atenção real, não apenas virtual, certo? Porque tem muita gente que pensa que está dando atenção, mas não está. O filho, o irmão, a irmã, o pai, a mãe, etc., o cônjuge, está ali do lado, mas você está o tempo todo mexendo no celular, você está aqui focado na televisão, você está fazendo outras coisas. Então isso não é uma atenção real. Você precisa dar uma atenção de qualidade, reservar um tempo de qualidade para a sua família, ok? E deve ser dada, essa atenção deve ser distribuída de igual forma a todos os membros da família. Eu não posso dar atenção, por exemplo, a um filho e deixar o outro de lado. Eu preciso distribuir a minha atenção a todos eles, de igual forma, da melhor forma possível. Então devemos lutar contra o anonimato, contra a discriminação, a injustiça e também na distribuição de afeto e dos bens pertencentes à família. Então, não discrimine, não julgue, não menospreze, não humilhe os membros da sua família. Então tenha amor, tenha respeito, dê atenção, tenha consideração por cada um deles. A terceira atitude é uma atitude de amor. Essa aqui é a mais importante. O amor é o fundamento de todo e qualquer tipo de relacionamento saudável. Ainda mais se for o amor de Deus, o amor ágape,
certo? Nós temos aí o amor eros, o amor entre um homem e uma mulher. Nós temos o amor filéu, que é o amor entre amigos. O storge, que é o amor entre familiares. E o ágape, que é o amor incondicional de Deus que foi derramado em nossos corações. E esse amor deve ultrapassar toda e qualquer barreira, independente dos talentos e virtudes que a nossa família tenha. Não pode ser um amor condicional, certo? Deve ser um amor incondicional. Eu posso não concordar, eu posso ter minhas dificuldades, mas eu não vou deixar de amar os membros, né, da minha família. Lembrando que, querendo ou não, nós pertencemos a essa família. Ninguém escolheu a família a que pertence. Quando nós nascemos, nós já nascemos num contexto familiar. Então o que eu devo fazer agora é amar, respeitar e ajudar os membros da minha família da melhor maneira possível. No meu relacionamento com a igreja, qual deve ser o seu relacionamento com a igreja? Bem, precisamos entender, em primeiro lugar, que a igreja é propriedade peculiar de Deus, de Cristo. A igreja não é minha, a igreja não é sua, a igreja não é nossa, a igreja é de Deus. Mas nós somos cooperadores de Deus, ou seja, precisamos colocar à disposição dos nossos irmãos e da igreja de um modo geral, os nossos talentos, né, os nossos bens materiais, o nosso dinheiro na medida do possível, né, de acordo com as condições de cada um. Então eu devo me colocar à disposição do reino de Deus, para ajudar o reino de Deus a crescer, a se expandir, a se desenvolver, né? Então eu preciso estar a serviço de cada um dos meus irmãos. Então servir a igreja e não dominá-la, nem tê-la como propriedade nossa. Então eu não posso dominar, nem achar que a igreja é propriedade minha. Eu devo servir a igreja sabendo que ela é propriedade de Deus. O Senhor Jesus disse lá em Lucas 22, 25 e 26, os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que exercem autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim. Antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Então a liderança cristã deve ser uma liderança servilística. Inclusive eu tenho um material falando sobre esse assunto. A liderança servil, a liderança servilística pautada no exemplo de Cristo Jesus. Ou seja, fomos chamados para liderar como servos, ok? Nós somos referência para a igreja, principalmente a liderança, pastores, né? Obreiros, dirigentes de círculo de oração, líderes de departamento. Nós somos o exemplo. E nós cristãos somos exemplos de um modo geral para as pessoas do mundo, certo? Então, olha só, a orientação da palavra de Deus. 1 Coríntios 4,16, Paulo vai dizer: admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. E também Paulo, na sua segunda carta, né, capítulo 5, versículo 2 e 3, deixe-me ver aqui qual é a carta da qual ele está falando. Se eu não me engano, a segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo... Aliás, desculpa. É a segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, versículo 2 e 3. Ele diz o seguinte: apaceitai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Aqui, se a gente fosse explorar, né, esse versículo, a gente ficaria aqui 1 hora falando sobre ele. Mas depois estude, leia, releia esse versículo, porque ele é extremamente importante para nós que somos líderes, ok? Precisamos ter uma atitude de humildade. Não devemos imaginar que somos os únicos capazes de estar na liderança. Às vezes, entre os liderados, existe alguém com maiores capacidades do que eu. Mas eu preciso entender que, se Deus me escolheu para estar na liderança daquela igreja, daquele departamento, naquele momento, eu devo dar o meu melhor. E eu preciso ouvir os meus liderados, saber o que eles têm a dizer. Porque uma ideia, uma palavra pode ser muito útil, né, no desenvolvimento da minha liderança. E saber que os meus liderados estão amadurecendo, crescendo, é um orgulho para nós. Porque qual é o objetivo de todo líder?
formar novos líderes. Então, se eu tenho novos líderes surgindo a partir da minha liderança, eu devo glorificar a Deus e ficar muito alegre sabendo que o meu trabalho está sendo útil e que está dando resultados, está frutificando, certo? No relacionamento com o Estado, qual deve ser a nossa postura em relação ao Estado? A Bíblia diz que toda autoridade foi constituída por Deus. Vale ressaltar que aqui ele não está falando das pessoas que estão lá, mas do cargo que elas ocupam. Então uma pessoa pode assumir um cargo, né, de liderança, de autoridade, mas ser totalmente inescrupulosa, ímpia, imoral. Então Deus não escolheu aquele indivíduo, mas Deus deu autoridade, né, para que qualquer indivíduo naquele cargo, naquele posto, execute ali tarefas para o bem-estar da sociedade de um modo geral. Então, se essa liderança exige que eu faça determinadas coisas que não contrariam o que a Bíblia diz, eu devo me sujeitar. Mas se contrariar os ensinos gerais das Escrituras, aí eu não posso me sujeitar, certo? Romanos 13, 1, 6 e 7 diz: toda pessoa esteja sujeita às autoridades superiores, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que há foram ordenadas. Por esta razão também pagais tributos, pagais as autoridades, pois são ministros de Deus, atendendo sempre a isso mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, e a quem honra, honra. Então as autoridades estão aí para serem obedecidas, ok? Em relação às convenções, né? Praticamente toda denominação que se preze, que seja séria e bem organizada, tem um órgão, né? Uma convenção ali da qual ela faz parte. No caso das Assembleias de Deus, nós temos a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil e nós temos a Convenção Estadual, que é a convenção aqui da Bahia, ok? E para que serve essa convenção? Para organizar a liderança no seu estado, no seu país, para colocar ordem, para punir quando necessário, para excluir, para proteger os membros da igreja, para proteger a liderança, né, para dar um apoio, né, um suporte espiritual para aqueles que estão cuidando do rebanho do Senhor, porque os líderes e pastores também precisam de cuidados, também precisam de conselheiros, de apoiadores, de pessoas que estejam ali ajudando. E os ministros, né, da Assembleia de Deus precisam se sujeitar também aos órgãos da convenção e ao seu estatuto, desde que não fira, né, como já falei, os princípios da palavra, uma vez que a palavra de Deus está acima de qualquer estatuto e de qualquer autoridade meramente humana. Ok, meus irmãos, para nós finalizarmos, a ética e a integridade. Bem, a Bíblia nos ensina dizendo que nós devemos ter uma postura ética e íntegra, ou seja, devemos ser pessoas íntegras. E o que significa ser íntegro? Íntegro é a qualidade daquilo que não está dividido, que é inteiro, que é pleno. Diz respeito também a alguém que é reto, fala sobre pureza, sobre inocência, sobre imparcialidade. Então veja quantas qualidades uma pessoa íntegra deve ter. Então é uma pessoa honesta, verdadeira, pura, imparcial, né? Não está dividida, não é um mascarado, né? Na sua frente é uma coisa, por trás é outra. Então uma pessoa íntegra não age dessa maneira. Ok? Então nós devemos ter integridade em relação a Deus, em relação também aos nossos irmãos e em relação a nós mesmos, né? Eu e eu mesmo. Eu preciso ser inteiro. Meus pensamentos, meus sentimentos, minha consciência devem ser manifestados de modo coerente e uniforme. Então o que eu penso, o que eu acho, o que eu faço, o que eu ensino deve estar em harmonia. Salmo 25, 21. Guardem minha integridade e a retidão, porque espero em ti. E aqui nós temos outros versículos que você pode estar acompanhando aí no livro depois, ok? Eu e meu povo. Então, em relação à minha família, em relação à igreja, em relação aos meus irmãos e à sociedade, eu também devo ter uma atitude de integridade, uma atitude de pureza, de amor, de imparcialidade, sempre buscando o bem-estar dos meus semelhantes, certo? Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família
de Deus. A Bíblia diz que nós somos concidadãos, somos uma família espiritual. E somos também parte de um edifício, parte de um corpo, né, que é o corpo do Senhor Jesus. Por isso que devemos estar em união e amor. Em relação à Bíblia, bem, eu preciso compreender o seguinte: a Bíblia é o padrão absoluto, máximo do meu comportamento ético e moral. Ou seja, a Bíblia fornece todos os princípios, todo o fundamento da minha fé, da minha conduta, do meu comportamento e das minhas atitudes, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Inclusive no meu canal eu tenho alguns vídeos falando sobre isso. A Bíblia é a palavra de Deus? Nesse vídeo eu vou mostrar as razões pelas quais nós acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus e que é inspirada por Deus, ok? Você pode dar uma olhada depois aí na nossa playlist, né, de reflexões bíblico-teológica. Em relação a Deus, Atos 17, 28. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também a sua geração. Jeremias 9, 24. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer, que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Então eu preciso ter integridade em relação a Deus, preciso buscar conhecer a Deus, ter comunhão com Ele, viver para glorificá-lo. E aqui tem mais um tópico, né? Que são os princípios cristãos, que já é o último tópico, que vai fornecer aqui alguns princípios éticos e algumas virtudes teologais. Bem, o cristianismo ele nos fornece uma lei moral que define, que situa e que possibilita discernir entre o certo e o errado. Então, através da palavra, eu vou conhecer o certo e o errado, o que agrada, o que não agrada a Deus, o que é bom, o que é ruim para a minha vida, né? Minha vida como um todo, né? No aspecto físico, emocional, psicológico e também espiritual. E quais são os princípios éticos? O primeiro princípio ético é a verdade. Todo cristão deve ser verdadeiro, deve falar a verdade, pregar a verdade e viver a verdade. Salmo 15, 2. Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e do coração fala a verdade. O segundo princípio ético é a justiça. Zacarias 8,16. Falai a verdade cada um com o seu próximo e executai juízo de verdade. Então eu preciso ser uma pessoa justa, né, nos meus relacionamentos, no meu comportamento. E o terceiro princípio é a bondade. Efésios 4:32. Antes, sede uns para com os outros benignos. Então eu preciso ter um comportamento benigno, de bondade para com os meus irmãos. Não posso ser uma pessoa ruim, perversa, maliciosa, mas benigna, ajudar sempre que possível. E as virtudes teologais são a fé, a esperança e o amor. Então, primeiro a fé. Hebreus 11:6, parte B. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, a fé aqui é um princípio indispensável para a nossa salvação e para o nosso relacionamento com Deus. Então, nós precisamos viver pela fé. E a Bíblia diz que tudo que não é pela fé é pecado. O segundo é a esperança. Romanos 12:12. Parte A. Alegrai-vos na esperança da salvação, na esperança do retorno de Cristo, na esperança de um dia estar com o Senhor nas mansões celestiais, ok? E o amor, que é o último. João 15:17. Isto vos ordeno, amai-vos uns aos outros. Então o amor vai ser a base de todo o nosso comportamento, de toda a nossa ética e de toda a nossa conduta. 1 Coríntios 13:13. Agora permanecem estes três, a fé, a esperança e o amor. Mas o maior destes é o amor. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Muito obrigado por ter assistido este vídeo. E num próximo vídeo nós estaremos tratando de outros assuntos também que são extremamente importantes e que certamente abençoarão a sua vida. Um grande abraço.